Let me see what spring is like on June. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um É Sobre Isso com Dani Oliveira. E como você já sabe, você já conhece, eu trago alguém sempre muito especial que vai agregar conteúdo de valor em nossas vidas. E para falar de um tema tão ímpar, empreendedorismo feminino, um olhar para além das lentes, eu recebo hoje aqui em nosso programa, quem? Ela, Elis Pinhon! Uhul! É sobre isso, Brasil! Elis, seja muito bem-vinda! Obrigada, Dani. Prazer enorme me dividir esse momento aqui com você, falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho de Elis enquanto pessoa, depois enquanto mãe, esposa, profissional. Né? Vai ser uma delícia de bate-papo, tenho certeza. Eu também, gente, que honra minha recebê-la aqui, essa mulher que é uma mente brilhante, uma potência. Se você ainda não conhece, vai conhecê-la, e se você já conhece, sabe do que eu estou falando. Será, assim, de grande valia esse tempo seu aqui comigo. Eu já ocupei a minha cadeira de aprendiz, digo para você, aumente o som aí de onde você estiver, porque o conteúdo aqui é de valor, tá? Gente, começando aqui o nosso papo, que ele seja leve, como é você, intenso, como é você. Elis, me conte e apresente-se a nós. Elis. Vamos lá, falar da gente mesmo é um tanto delicado, né? É um desafio enorme. Quando a gente troca de lugar, não é? Imagina. Bom, meu nome é Elis, meu nome é gigante. Pode ser resumido? Eu me apresento profissionalmente como Elis Pinhon. Sou casada, mãe de 2 gêmeos, José e Maria. Duas, vamos dizer assim, grandes bênçãos que Deus me deu há 11 anos. Estou à frente do Grupo Empório, é um empreendimento que existe fisicamente há 2 anos, mas que eu já trabalho, né, nos bastidores com ele ao longo de quase 11 anos também. Foi quando eu gestei José e Maria, eu também gestei o Grupo Empório. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, claro, né? Mas é uma luta gostosíssima, é um desafio enorme, porque essa mente aqui não para, é uma mente super inquieta, muito criativa, mas ao mesmo tempo leve. Né? Então, essa leveza é que me permite criar, co-criar, contagiar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui também. Uau! Você entendeu isso, Brasil? É sobre isso e sobre muito mais. Gente, nós estamos aqui de frente com uma mulher fortíssima, que defende muito bem os seus ideais, um posicionamento ímpar. Quando você conhece o complexo do Grupo Empório, você literalmente tem uma viagem em várias sensações, percepções, e você fica, uau, de verdade, isso existe, é real? Elis, eu estou aqui muito curiosíssima para saber de onde você é, de onde você saiu, como que você chegou aqui, até ser essa Tem uma referência. História. Senta que lá vem conversa, né? De forma assim, muito sua própria. Conte para nós. Bom, Elis, sou baiana, não sou soteropolitana, eu sou da região metropolitana de Salvador. Desde muito pequena, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de estar com a casa cheia, de estar com amigos, com familiares, produzindo ou coproduzindo ali com eles e para eles. Eu sempre fui a pessoa de receber, sempre fui a pessoa da hospitalidade, de abrir a casa, mas não podia ser de qualquer jeito. Não. Tinha que ser de uma maneira especial, nem que fosse com uma pipoca com leite condensado diferente, mas tinha que ser de uma maneira especial para quem adentrasse a minha casa, a casa da minha mãe à época, a pessoa sentisse que aquela pipoca com leite condensado foi feita para ela. Uau! Então, eu cresci num ambiente festivo. Minha mãe vem de uma família numerosa, meu pai também vem de uma família numerosa. Minha mãe
da área de educação, ela sempre teve escola. Eu cresci vendo e vivenciando as festividades e a educação na escola de minha mãe. E ao longo de um tempo, eu me questionava se eu iria enveredar para a área da educação, porque eu admirava muito o ofício da minha mãe. E ao longo assim, dos meus 10, 12, 15 anos, eu comecei a perceber que a minha grande vocação era para a área de comunicação. E comecei a me desenvolver 10, 12, já na igreja, eu frequentava muito, né, a igreja, então eu liderava grupos, eu estava sempre falando em nome de, eu estava sempre com líder de turma, né? Então, trazendo a oratória, trazendo a minha fala de uma forma ou de outra, em prol de uma causa. E comecei a me descobrir naquele universo, tanto falando em nome das pessoas, quanto para as pessoas. Perfeito. Bom, e aí eu comecei a me desenvolver talvez essa oratória, esse olhar da comunicação e perceber que aquele era um caminho sem volta. Foi quando eu comecei a buscar quais eram as minhas referências para a formação, tecnicamente falando, e aí eu busquei a comunicação social. Bom, então a minha primeira formação foi em comunicação social. Eu sou comunicóloga, em primeira instância, né, de formação, e durante o período em que eu estava na faculdade, estudando a comunicação em si, eu me deparei com algumas disciplinas. Eu achava que eu ia trabalhar em TV, que eu ia trabalhar em rádio, que eu ia trabalhar no jornal, e comecei a perceber que aquele universo de jornal, de TV ou de rádio me limitavam, me colocavam dentro de uma caixa. E essa Elis, que cresceu com tantas ideias, com tanta gente, com tantas oportunidades de experimentar a criatividade, de permissão para isso, começou a se sentir engessada naqueles universos em que existiam muitas regras, né? Em que existiam assim, limites para a nossa criação. E eu disse, não é sobre isso. Não estou me reconhecendo aqui. Até que em um dado momento, em meio às disciplinas estudadas, eu me identifiquei muito com a comunicação institucional. Sim. Que é a comunicação de muitas vias, né? A comunicação integrada. E aí eu comecei a buscar a oportunidade de estar em ambientes ou em empresas que pudessem me permitir aflorar a criatividade no âmbito da comunicação. Foi que eu tive a oportunidade de entrar em grandes empresas e trabalhar na área de relações institucionais, com comunicação, e aí com relações públicas, com jornalismo, com publicidade, com audiovisual e com eventos. Eu já lidava com eventos lá na infância, desde a infância, porque minha mãe promovia muito isso, com a veia e com as oportunidades pedagógicas que ela tinha. E meus olhos brilhavam demais, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos, 5 filhos, na verdade. E nenhum deles nunca nem admirou sequer aquele trabalho que minha mãe fazia. E eu era apaixonada, aficionada pela criatividade. Minha mãe tinha um dom, que ela é vivíssima, de transformar a água em vinho. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, que mente brilhante, que mente talentosa, como que ela conseguiu fazer isso? E ela encantava a todos ao redor, com coisas minúsculas às vezes, né? E eu me exercitava sempre com esse viés. Minha mãe consegue, eu consigo, eu posso mais. Olha, ela teve esse tino para isso, eu vou ter para aquilo. Então, minha mãe sempre foi minha grande inspiração. E a gente, olha que lindo, né? Nesse mês de maio, falando aqui da minha mãe. E ela sempre foi minha grande inspiração. E ela não sabia disso, né? Não sabia que estava ali me contagiando, né? Tão fortemente, tão profundamente. E quando eu fui para a indústria, então, eu comecei a minha carreira profissionalmente falando, com comunicação institucional dentro da indústria, aí foi um mundo de oportunidades para mim, né? O mundo se abriu. Eu entrei como estagiária dentro de uma grande corporação, de uma multinacional. Já tinha, na verdade, essa principal, eu já tinha passado por 2 outras, nesse período de formação, até que eu finquei território ali, né? Mas foi um grande momento, um grande boom na minha vida profissional, que eu me permiti, ou que me permitiram acessar ambientes e lugares que eu ainda não tinha experimentado, que foi um ambiente
dos eventos corporativos, que foi um ambiente do decor, em que eu pude começar a colocar a mão na massa no decor, e aí eu já conto como foi que isso entrou, né, de uma maneira mais necessária na minha vida, porque ele já existia, mas era de uma maneira tímida, era, eu diria que, de uma maneira orgânica, até que foi necessário, né? Como é que isso entrou na minha vida? Bom, aí eu me formei, fui galgando outros passos dentro da corporação, fui fazer gestão de eventos, depois eu fui fazer comunicação integrada, né? Gestão da comunicação integrada, depois eu fui fazer mestrado em gestão. Por quê? Porque eu sabia que o caminho que eu estava trilhando era um caminho sem volta. Mas que caminho era esse? Era o caminho das conexões, era o caminho da comunicação de uma maneira mais ampla, que não limitante ou limitada ao jornalismo literal, né, sim, formalmente sim, falando, perfeito. Ou a área de relações públicas, que eu fazia muito, é o que eu mais fazia, talvez, nesse período, né? Eu lidava muito com a comunidade, então eu desenvolvi muito a minha percepção, a sensibilidade, esse desejo de estar perto do social. Então, eu comecei a desenvolver projetos e liderar esses projetos de responsabilidade social em campos diversos, inclusive aqui na Bahia e fora da Bahia. E, em paralelo, eu amava escrever, então eu comecei a escrever, eu comecei a fazer, vamos dizer assim, edição de revista, comecei a fazer edição de livros, comecei a construir conteúdos de biografias paralelos àquele trabalho que eu já realizava. Aí já é uma outra veia, já é um outro viés da Elise enquanto comunicóloga. Talvez a minha paixão pelo jornalismo, pela escrita, eu diria que pela poesia, pela literatura, que é algo que sempre esteve muito presente na minha vida, graças a Dona Teresa. Graças a Dona Teresa, que ao invés de dar brinquedos para a gente, minha mãe dava livros para a gente. Que interessante. E meu pai, ao invés de deixar a gente assistir a novela XYZ, ele trazia a Hora do Brasil para a gente ouvir. Então, eu cresci ouvindo a Hora do Brasil, eu cresci lendo jornais impressos que chegavam na minha casa. Eu cresci lendo livros. Diziam que eu era a menina que comia livros, porque a minha paixão era pelo conhecimento. Só que eu não queria só para mim. Eu queria que o que eu alcançasse a título de conhecimento, de oportunidade, que eu pudesse oportunizar outras pessoas. Então, nunca foi sobre mim. Era sobre o que eu podia representar na vida do outro. Então, quando eu fui para a indústria, quando eu comecei a desenvolver esse lado da comunicação, a oportunidade de estar nas comunidades, a oportunidade de desenvolver uma comunicação segura, assertiva, positiva, dentro das instituições por onde eu passei, eu disse, eu preciso continuar nessa jornada, só que abrindo novos caminhos, né? Meio que aquela área institucional ali começou a me limitar. E aí foi quando eu fui fazer o mestrado, né, em gestão de comunicação, de negócios, que eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, a primeira gestação, eu tive uma gestação dificílima e eu precisei abrir mão de muita coisa. Uma delas foi o trabalho formal, outra foi o mestrado. Eu tinha feito uma imersão fora. Eu fui morar um tempo nos Estados Unidos para poder fazer uma imersão no inglês, porque eu queria avançar muito, né, meus horizontes. E quando eu voltei de lá, que eu engravidei, eu tive que abrir mão de todas essas criações ou projeções que eu tinha feito para aquele primeiro período, né, da minha vida, para aquele novo ciclo na minha vida. Mas já tinha feito uma base muito importante para você, pós-parto, então decidir o que você queria. Mas eles duas coisas me chamaram a atenção aqui, já ouvindo você, viajando. É muita história, né? Gente, viajando com você. Primeiro delas, eu preciso destacar isso, é a emoção que você está transmitindo pelo seu olhar, em reviver, rememorar essas suas histórias, porque está intrínseco em você que literalmente você faz o que você ama.
Demais. Isso é extraordinário e talvez isso seja o seu maior combustível, É né? a minha mola propulsora. O seu maior combustível, a sua mola propulsora, você literalmente está imersa porque você gosta, Porque eu acredito. isso faz você ter vida. E uma outra coisa que me chamou a atenção, e a gente fala muito isso nos nossos encontros e treinamentos, é o quão importante é a primeira infância, né? Olha de onde saíram todas as suas referências. Eu digo todas as suas referências. É pura Do seu- verdade, gente. Da sua mãe, que Das minhas mudou memórias. natural ali, instintivo materno, eu vou dar livros, também porque era professora, não é? Eu vou Mas podia não ser. Podia ser brinquedos didáticos, Pois né? também, né? Interessantíssimo, seu pai era do Brasil. Gente, que extraordinário. Verdade. E aí as suas primeiras referências, talvez as mais importantes, saíram... Eu não tenho dúvida que são as mais importantes. Eu não tenho dúvida. E quando eu me lembro dessas referências, quando eu me lembro de onde eu saí, de onde eu vim, quais são essas origens, né? Qual foi essa base, eu me lembro todos os dias, diuturnamente, de José e Maria. Porque as referências deles, em um dado momento na vida, eles vão olhar para trás e vão se lembrar da história que eles tiveram enquanto crianças, enquanto adolescentes e depois enquanto jovens, adultos, donos, né, de si. E por isso a nossa responsabilidade também aumenta, né? De maneira até voluntária e às vezes involuntária, porque eu não tenho dúvida de que minha mãe não trocava brinquedos por livro porque ela queria que quando eu fosse adolescente ou adulta eu me lembrasse disso. Não. Ela estava plantando a semente ali do que ela acreditava. E é bacana eu dizer isso, até rememorar um pouco isso, porque as pessoas falam muito sobre ser mãe é isso, ser mãe é aquilo, e tem uma receita assim, não tem porquê. Não tem receita de bolo, não cabe numa caixa. E cada história é única. A forma como minha mãe lidou conosco, com esses 5 filhos à época, talvez não faça sentido eu repetir hoje, não naqueles moldes. Mas à época, para ela, é o que fazia sentido. Não é o que minha avó materna ou paterna ou a vizinha da frente ou do lado dizia que era certo. E minha mãe sempre foi muito por ela, sabe? A cabeça dela, assim, muito resolvida. E era muito jovem, minha mãe casou muito jovem. Minha mãe casou com 15 anos. Casaram minha mãe, na verdade. E eu sou a caçula. Né? Na verdade, eu sou a 4ª filha. Somos 4 mulheres e um rapaz. Eu digo a ele que ele nasceu no resto de parto. Ele não está ouvindo a gente não, né? Brincadeira, o meu irmão, que eu mais amo. Brincadeirinha à parte, amor da nossa vida, né, Manuel? Inclusive, ele que construiu, um grande engenheiro, ele que construiu a Empório e tantos outros projetos nossos, né? Assim, tem uma história linda, depois que eu falo um pouquinho dessa referência de cada um desses irmãos da nossa vida. Sim, eu ia te perguntar isso. Todos os com filhos certeza. Brilharam, então, isso, caminhos diferentes, mas assim, muito felizes com as escolhas que fizeram. E certamente a partir de uma base, e eu não estou falando de uma base de nobreza, eu não estou falando de uma base rica, eu estou falando de uma base com um solo fértil, né? Um solo muito bem pensado, bem tratado, né? Enfim. Então, quando eu me lembro, falando aqui, voltando, né? Dessa história que minha mãe construiu ali com a gente, ela não tinha uma receita, ela não estava lendo uma cartilha, né? Ela não estava sendo moldada ali. E eu comentava sobre minha avó. Minha avó tinha referências, né, assim, na cabeça dela, completamente diferentes daquilo que minha mãe queria ou enxergava de ideal para nós. Eu me lembro que minha mãe, ela enfrentava muito minha avó também nesse contexto, né? Porque ela tinha opiniões muito fortes ali, muito convicta do que ela entendia que era ideal para as nossas vidas enquanto filhos. E eu acho que ela fez as melhores escolhas. E acho que ela errou querendo acertar e acertou sem saber que estava acertando, né? E isso me dá também gás em dizer, ok, minha amiga, Dani, uma colega de trabalho ou uma vizinha, criam diferente seus filhos. Eu estou seguindo o meu feeling, né? E não é diferente também na empresa. Quando a gente traz essa perspectiva, esse olhar para os negócios,
É importante que se diga, não existe uma receita de bolo, né? E a minha história é a minha história. É diferente da de Dani, é diferente da de Josias, é diferente da de Tony, de Franklin, é diferente da de todo mundo. Cada um tem que construir o seu castelo com as ferramentas, as oportunidades e a estrutura que você tem à mão. Não se espelhe no outro querendo acertar igual ao outro. Construa o seu caminho. E era muito sobre isso, né, que minha mãe trazia para a gente. E o que minha mãe sempre dizia era: você pode ser e fazer o que você quiser. Agora, estude, lute, corra atrás. Não espere nada cair do céu. Construa o seu caminho. Se permita. Não espere as oportunidades aparecerem para você. Crie as oportunidades. Deus te deu sabedoria e livre-arbítrio para você usar a sabedoria da melhor forma possível. A escolha é sua. E minha mãe já dizia isso para a gente desde pequenininhos. Eu cresci ouvindo isso. E quando eu disse, eu vou morar fora, eu vou para a indústria, eu não quero ir para o jornal XYZ, eu não quero ir para a TV... Eu fui fazendo escolhas difíceis, criticadíssima, mas convicta. E eu sabia que, no final das contas, o ônus ou bônus era exclusivamente meu. E isso é bacana. Você não tem culpados. Você pode até buscar uma referência. Você pode buscar um psicólogo, um terapeuta, um amigo, um irmão, um namorado, né, um companheiro, para opinar sobre algo que você esteja na dúvida. Uma decisão é exclusivamente sua. Né? O ônus e o bônus, ou ambos, são seus. Autorresponsabilidade, né? Total, né? Então, quando a gente fala um pouquinho, quando você me perguntou, bom, e essas referências de infância, e a gente traduzindo isso um pouco hoje na nossa vida, né? Ou na minha vida, reflete muito na minha vida familiar, reflete muito na minha educação com os meus filhos, na forma como eu conduzo. Às vezes eu tenho que aliviar um pouco a mão, aqui é colar, mas sabe quando Dona Teresa vem e diz assim, você está pegando muito leve. Vem aquele subconsciente, eu não fazia isso com você está liberando demais, aí você tem que dar uma puxadinha. Então, a minha mãe, ela é muito presente na minha memória o tempo inteiro. As minhas escolhas são sempre, e às vezes involuntariamente, ela vem à minha mente, porque ela é muito sábia, apesar de muito jovem. E aprendiz. Isso que me chamou a atenção. Ela aprendeu com a vida. E ela aprendeu da maneira mais dura possível, porque foi lidando, né? Mas de uma maneira muito sábia. Então, certamente, talvez a melhor e maior referência, né? Que eu possa trazer aqui como esse background, né? E aí, claro, aí eu vou falar que não se distancia dela, da minha busca pelo saber, da minha busca pelo conhecimento, né, do investimento em mim mesma. Me permita só uma pausa? Claro. Liz, eu posso... Aqui eu estou vislumbrando toda a sua história, estou viajando no tempo, e cada fala que você traz da sua mãe, ela reverbera nos seus comportamentos hoje. Olha o que a sua mãe disse, você reproduziu aqui, você pode ser quem você quiser. Por isso você é tão criativa e por isso que você é tão, assim, intensa em tudo que você faz e fora da caixa. Completamente fora de qualquer molde. Vai ser como eu acho que deve ser e eu vou arriscar isso. Olha, não, mas isso é interessante para você que nos assiste ou nos ouve, como importante é o que você oferta para quem está ali próximo a você, se você já tem filhos, no convívio, olha como são importantes as referências, a sua escuta durante a sua primeira infância vão reverberar, positiva ou não. E o não verbal. Exatamente. E o não verbal. Em algum momento da sua vida, agora eu estou entendendo com mais clareza de onde está essa fonte, de onde veio essa fonte. E essa permissão, né? Porque olha que autoridade. Sua mãe falava, se você falar para José e Maria hoje, que são seus filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem ser, nossa, é metade do caminho validado. Alguém acredita em mim e disse, vai, faz o seu caminho, não deixa que ninguém te pare, qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar. Incrível. E minha mãe fala isso até hoje. Imagina. Né? Um beijo, minha mãe, se você estiver nos assistindo. E ela se emociona toda vez que eu falo em nome dela, ou por ela, ou sobre ela.
Porque ela diz que não é nada disso. Como assim? Não, os olhos da sua filha estão aqui, ó, marejados. É sobre isso e sobre muito mais. E é pura verdade. E, bom, aí quando eu comecei a trilhar o caminho profissional, obviamente, eu saí de casa, eu fui morar fora, eu fui buscar esses horizontes. Eu me lembro que meu pai é um pouco mais cauteloso, né? Um pouco mais tradicional, conservador. Ele dizia que de jeito nenhum que a filha dele ia morar fora e que não estava no tempo e que eu tinha toda a estrutura, que eu podia estudar e voltar e tal. E eu dizia, não, meu pai, eu quero ganhar o mundo, me permita, eu quero voar, eu quero ser Elis, eu não quero ser a filha de seu Oxe, de Dona Teresa. Eu quero ser Elis, Elis por Elis. E eu quero enfrentar isso tudo. Então, eu fui a primeira filha a tirar a carteira de motorista. Eu fui a primeira filha a entrar na faculdade. Eu fui a primeira filha a morar no exterior. Eu fui a primeira filha a enfrentar tudo. Eu era caçula, eu sou a caçula, né? Das mulheres, vamos dizer assim, das 4. E depois vieram atrás, né? Todos, abri as portas. Mas com o prazer de abri-las, porque quando eu era criança, eu já fazia isso de uma outra forma, né? Então, eu abria caminhos. E eu fui abrindo esses caminhos. E fico muito feliz e honrada de Deus ter me escolhido e me instruído para ser essa abertura para os meus irmãos, né? Eu vou contar uma história aqui, quando minha irmã ouvir esse podcast, ela vai se reconhecer. Eu me lembro que eu comprei o primeiro carro, também fui a primeira pessoa a comprar o primeiro carro na casa. E aí eu dizia, Thelma, eu preciso levar o carro para Salvador, né? Porque estava no interior, eu precisava levar o carro para Salvador, eu tinha comprado um carro de segunda mão e tal. Preciso levar o carro para Salvador, mas eu tenho um medinho assim de pegar a estrada, a BR. Aí ela disse, tá com medo e vai com medo mesmo. Eu digo, então vá de carona. Eu não quero ir sozinha. Aí lá vem ela no carona e eu dirigindo. Só que eu peguei a estrada, peguei a BR para vir para Salvador e a gente ficou atrás tinha um trator na pista, na mão direita, né? Quase no acostamento. E aí eu disse, eu vou atrás do trator. Eu vou atrás do trator, porque ele não vai entrar em alta velocidade. Ninguém vai querer acompanhar o trator. Sim. Como eu estou num processo de construção, de maturidade, de segurança, de pegar a estrada, pensei lá com meus botões, né? Eu vou atrás do trator e eu vou chegar onde eu quero chegar. Não preciso voar. Não naquele momento. E aí, recentemente, pouco tempo atrás, Thelma disse para mim, naquela época, nós estávamos atrás do trator. Agora a gente está atrás do foguete. Uau! Né? Mas foi necessário eu me encorajar para eu pegar a estrada, para eu sair daquele lugar do medo e dar a chance, dar a oportunidade para a ousadia, para avançar para além daquilo que já estava posto. O que estava posto? O medo. O perigo da estrada, a inexperiência, a minha talvez incapacidade de gerir aquele risco, né? Era um risco que talvez pudesse não ser calculado por mim, que não tinha experiência alguma. Meu pai dizendo não, você não vai pegar a estrada, você não vai pegar a estrada. E eu dizia, eu vou, e eu vou conseguir. E eu consegui. E aí depois vieram muitos outros veículos, vieram muitas outras oportunidades. Eu já saí de trás de trator, aí já fui para trás de um 1.0, depois fui atrás de 1.6, depois, e agora estou atrás do foguete. Mas, assim, eu me permiti vencer meu medo. E eu estou falando de uma metáfora. Sim. E, óbvio, a minha irmã ela foi preponderante naquele momento. E é muito importante que a gente tenha pessoas ao longo da nossa trajetória com quem a gente possa confiar, mesmo que aquela pessoa não diga nada. É o não verbal, mas é aquele apoio, é aquela segurança, é aquele apoio moral, é aquela força de quem nem tem, mas que está ali para te dizer, conte comigo, né? Porque ela também não sabia dirigir, né? Mas estava ali para dizer, estou aqui com você, você não vai fraquejar. Então, a minha história profissional também foi e continua sendo construída ao lado de pessoas que torcem, que acreditam, que sonham o meu sonho,
né? Porque é muito bacana quando você consegue contagiar o outro com o seu sonho, porque a estrada fica melhor, fica mais leve, fica mais gostosa, fica mais envolvente, né? Te dá mais fôlego para você continuar, para você seguir e não esmorecer, né? E quando você se sentir cansada, você tem um ombro ali para dizer: socorro, me ajude porque eu tô pifando, vamos junto. Porque esses dias chegam. Chegam sempre, e chegam muitas vezes, e às vezes de formas diferentes, né? Então, assim, falando de empreendedorismo, né? Não é apenas... Eu não sou leoa e nem quero ser. Eu não sou Mulher Maravilha e nem quero ser. E se alguém me traz essa capa, eu devolvo. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito batalhadora, muito estudiosa, muito trabalhadora. Uma pessoa muito exigente comigo mesma, muito criteriosa com as minhas escolhas. Mas eu também fraquejo, né? Eu também vacilo. Eu também tenho os meus equívocos, eu também erro. E que bom. Sim. Que bom que eu sou vulnerável, né? E que bom que eu me permito ser. Porque também existe a beleza nessa vulnerabilidade, né? Exatamente. Eu bem sei disso, é um dos assuntos que eu mais passo tempo estudando, é sobre essa vulnerabilidade que todos tentam esconder, mas os inteligentes e sábios procuram mostrar, porque nós somos feitos de emoções. O tempo inteiro. Então, é tolo aquele que quer ao tempo inteiro se mostrar perfeito, porque nós sabemos que não somos. E cada história sua, eu estou contando, criando aqui na minha memória um caminho neural para chegar no grupo embora. E, mais uma vez, chama minha atenção, Elisa, a sua percepção. Andar atrás de um trator significa que naquele momento você estava buscando uma segurança, porque o trator, obviamente, não vai em alta velocidade, e talvez ele é fora de estrada mesmo. Sim. Ele vai ali pelo acostamento. Olha que percepção, né? Eu estou com medo, estou insegura, nunca fui, nunca fiz. Mas eu vou. E no caminho, depois de ter decidido, que é muito importante, a decisão gera... A partir da sua decisão é gerado, né, vários resultados. Talvez aquele que você nem imaginou por conta de uma decisão. Então, eu vou. A minha irmã não sabe dirigir, vai aí, porque é um ombro amigo. Beleza. Aí eu encontro um trator que na sua juventude, e no auge, no afã dessa juventude, poderia dizer, não, atrás do trator também não, né? Nem tanto, nem tão pouco. Peraí também, né? Eu vou aqui do lado, eu vou ter a honra de dizer que deixei o trator para trás. Mas aí não, você surpreende. Aquele trator foi necessário, né? Extremamente. Um balizador naquele momento, eu acho que eu faria igual. E que bacana, né? Na verdade, a metáfora do trator, que é uma realidade, né? Não foi de nenhum livro, é um livro da minha vida. É a sua verdade. É muito assim, mais para dizer assim, tá com medo? Vai. Mas é de verdade, porque essa frase todo mundo fala. Eu estou trazendo uma verdade, né? Eu tinha medo, eu estava com medo, eu estava insegura, mas eu estava convicta do que eu precisava fazer. Então, eu não tinha nada que me parasse, porque eu tinha convicção do que eu precisava fazer. Agora, minha mãe dizia uma coisa para mim, olha minha mãe, é Dona Tereza de novo. Ela dizia, filha, troque o se pelo como. Então, não é se eu fizer, ou se não der certo, ou se é como eu vou fazer. Como? Então, eu fui buscar uma alternativa. Naquele momento, a minha alternativa era minha irmã. Eu dizia, você me acompanha? Ela disse, acompanha, bora. Né? Uma encorajou a outra de alguma forma e a gente foi. No segundo momento, o como, a continuidade, mais uma vez, o trator estava no meio do caminho. E é atrás dele que eu vou. Então, eu fui buscando caminhos para eu chegar no meu objetivo, dentro das minhas limitações, né, do meu tempo ali, da minha minúscula experiência com a estrada, com o volante, né, com o tráfego, mas eu fui buscando o como. E a minha vida é pautada no como. Quando eu estava vindo para cá, antes de vir para cá, eu sabia que eu tinha que vir.
Eu não sabia como, porque eu estava com alguns compromissos, como eu já tinha dito para você, e eu não podia desmarcar esses compromissos que eram tão importantes quanto uma questão de integridade mesmo ali com o meu compromisso com as pessoas. E eu muito tensa e preocupada, porque eu não tinha almoçado ainda e eu queria cumprir o meu compromisso com você. E eu dizia, olhava para Josias, olhava para minha outra colaboradora e dizia, meu Deus, eu preciso chegar lá porque eu tenho um compromisso. Eu não sei como, mas eu vou. Não é se não der tempo, não existe o se. Não existia o se no meu caminho. Então, se tem uma frase, se tem uma fala, ou se tem um detalhe da minha fala que eu posso dizer permitam-se substituir o se pelo como eu vou fazer. Isso abre uma perspectiva de realização surreal. Isso abre uma possibilidade de alcance inimaginável. Porque você tira as barreiras, você tira os obstáculos, você tira todos os pensamentos, todas as ordens, as impurezas, quaisquer energias que não devam permear aquele seu momento. Porque você está aberta a fazer. Como vamos construir esse caminho? Exatamente. Se permitir, né? Se permitir. Mas tem que querer, né? E não adianta ficar, eu quero mais, ou se... Vamos substituir, né? Eu acho que já é uma boa escolha. Sim. Partindo do posicionamento que dá a base para qualquer movimento, não é? Veja que todos os seus movimentos se pautaram em uma decisão. Sei, eu quero, eu vou fazer. Como? Eu preciso fazer, ok. Como? Vou buscar esse caminho. Extraordinário. Extraordinário, Elis. Vai me contando um pouco mais. Eu já entendi a sua mente criativa, a sua mente brilhante, entendi as suas referências e todo o seu apanhado ali, esse repertório, né? No conhecimento e tudo mais, para então chegarmos a esse modelo de negócio incrível chamado Grupo Empório, Complexo Empório. Gente, eu vou deixar, obviamente, que ela nos apresente a esse universo de possibilidades. Então, antes de eu construir, propriamente dito, o negócio, fisicamente falando, esse negócio, como eu falei há pouco, ele começou a existir na minha cabeça, pouco mais de 11 anos, né? 11 anos atrás, quando eu estava literalmente deitada, porque eu tive uma gestação de altíssimo risco, então eu fiquei 8 meses sobre a cama, para que José e Maria pudessem vir ao mundo. Foi a condição que os médicos me deram, e à época disseram, você pode fazer uma cerclagem, né, que é costurar o colo do útero, ou você pode ficar em repouso absoluto durante todo o período, ou a gente vai te dando medicamentos ao longo do processo da gestação para que você segure, né, as crianças até o momento certo de tê-las. Mas o risco é muito maior. Você vai fazer a cerclagem, não é? Eu falei, não. Eu vou ficar em repouso absoluto. Não, você não vai. Óbvio que vou. Não, você é muito elétrica, você é muito dinâmica, você viaja muito, você é isso, você é aquilo. Eu sei tudo isso, mas eu sei o que eu mais quero nessa vida, que é ser mãe. Uau. E o meu propósito, neste momento, é ser mãe. E aí a médica, eu me lembro que a doutora Cris, linda, olhou para mim e disse assim, Elis, vá para casa. Pense, porque é uma decisão muito delicada. Eu disse, eu não vou mudar. Eu sei do meu propósito. Como é que eu faço? É para eu ficar deitada? Eu já quero sair de cadeira de rodas daqui. Nossa. Aí ela disse, você vai parar? Eu não vou fazer cerclagem, eu não vou arriscar, porque eu já tinha tido a primeira perda, né? Eu não vou arriscar perder novamente. Então eu vou para a cama, eu vou para casa resiliente. Uau. E eu fui resiliente para casa. E fiquei 8 meses sobre a cama. Só que eu era uma pessoa muito cheia de energia, criativa, criando e co-criando o tempo inteiro. De repente eu me vi aprisionada numa cama, né? Como assim? Eu não podia mais levantar. Eram as ordens médicas. Eu achei que ia ser difícil. Eu não achei que ia ser tão difícil.
Mas eu disse, é sobre isso. Eu sei qual é o meu propósito. Então, eu vou buscar caminhos para que eu usufrua desses 8 meses da melhor forma possível. E foram os meus melhores 8 meses de vida. Porque eu li mais, eu me permiti ouvir as melhores músicas que eu não estava conseguindo mais ouvir por causa da minha vida frenética. Eu recebi amor de onde eu nem imaginava que podia existir. Eu fui extremamente bem cuidada, né, da melhor forma possível. Eu percebi o quanto eu era amada, o quanto eu era querida e o quanto os nossos filhos eram desejados. E eu não estou falando só do meu esposo maravilhoso, eu não estou falando só da minha mãe, que eu não tenho nem mais o que dizer, ou da minha irmã, né, que me pegou no colo inúmeras vezes, mas de amigos, das minhas funcionárias, das minhas relações que eu construí ao longo da vida. E eu fiquei esses 8 meses deitada. Mas eu dizia, é pouco. Eu tenho que produzir. Eu estou deitada, minha mente é muito criativa, tem muito conhecimento, Deus me deu muita oportunidade nessa vida para eu simplesmente bloquear tudo agora. E como eu já tinha o desejo de aflorar mais, né, que eu já achava que a minha área de atuação dentro da indústria já estava me limitando, eu dizia, agora é a hora. Agora é a hora. Então eu peguei meu caderninho com minhas canetas coloridas, ficavam assim do ladinho da minha cama, eu não podia levantar, e eu comecei a escrever a história do meu novo negócio. E aí eu comecei a escrever qual era o modelo de negócio que eu acreditava. O que é que fazia sentido para mim e que, por tabela, eu conseguiria contagiar para fazer sentido para o outro. Como eu disse lá atrás, não faz sentido nada nessa vida se só faz sentido para mim. Eu tenho que contaminar, contagiar, tocar, né, o outro que está do outro lado. Então, eu comecei a construir esse propósito do Grupo Empório, esse projeto do Grupo Empório, que à época tinha um outro nome. Inclusive, o primeiro nome era Casa Encontro. Casa Encontro, porque era um ambiente que eu queria, um ambiente do saber. Então, era casa, encontro do saber, encontro de pessoas, encontro de celebração, encontro de networking, encontro de beleza, das pessoas poderem estar em estado de flow. Eu queria tudo isso. E quando eu começava com você é louca. Você tá louca? Como é que isso pode ser possível? Não vai. Como é que você vai misturar decoração com arquitetura, com networking, com eventos, com sensorial? Porque para mim só fazia sentido se fosse sensorial, né? Eu digo, você não entendeu nada. Vamos para o zero. Eu desenhei, redesenhei esse projeto inúmeras vezes, mas assim, sabendo o que eu queria. Só que eu não conseguia explicar. Eu estava tendo dificuldade, eram tantas ideias assim, que vinham, eu digo, é isso, meu Deus, é isso. Aí, eu vivia escrevendo. Eu sonhava, acordava e eu ia escrever. Aí vinha uma outra pauta, eu escrevi, ainda bem que eu gosto de escrever, né? E aí eu começava a escrever, então eu vou dividir ele em 4 pilares. E aí foi, voltou. Thelma, coitada, minha irmã, não aguentava mais. Ela dizia, Elis, precisa descansar. Eu digo, não, se eu descansar, eu esqueço. Eu quero aproveitar esse momento aqui, esse estado, né, de grande ebulição, para poder colocar no papel. Então, às vezes, eu acordava de madrugada, eu escrevia, aí sonhava, escrevia. Alguém falava qualquer coisa, eu tinha um insight. Né? Eu dizia isso, ia lá. Os nomes que iam compor, né, os ambientes, a fala, a linguagem, a oralidade. Eu dizia, meu Deus, e aí ia fluindo. Então, eu tive 8 meses para ir gestando. Foram 8 meses literais e ininterruptos? Claro que não. Eu tive dias de não conseguir nem pegar na caneta, um enjoo absurdo, né? De não querer comer, enfim, porque foi uma gestação bem delicada, mas quando eu tinha fôlego... Sai da frente. E fluía. Até que os meninos nasceram, eu precisei ficar um tempo dedicada exclusivamente a eles, e foi uma missão, vamos dizer assim, um compromisso que eu fiz comigo mesma e com Deus, obviamente com meu esposo, que eu ficaria um período com dedicação exclusiva para eles e que depois eu iria tocar o meu negócio.
Eu não ia mais voltar para a indústria, não ia mais voltar para o mercado de trabalho formal, literalmente, mas que eu ia voltar a produzir, porque a mente louca, criativa, altamente produtiva, estava assim, batendo no teto, na laje, em tudo, já estava batendo no céu, né? E foi tudo um acordo, foi muito bacana. Então, eu vivi a primeira infância dos meninos de uma maneira muito criativa com eles também. Eu os envolvi com a natureza, com a arte, com o criativo da melhor forma possível. E os meninos não à toa amam arte, não à toa amam pés descalços, não à toa amam música, literatura, desenho, porque eles viveram essa primeira infância muito com essas referências, né? Bom, e aí eu comecei a tirar o Grupo Empório do papel. Você me perguntou lá atrás, tá, e como é que entrou esse negócio de eventos, de decoração, como é que isso fez parte, né? Quando eu trabalhei na indústria, que foram quase 15 anos, eu sentia dificuldade de encontrar profissionais ou empresas que pudessem atender àquelas demandas dos negócios, né, que eu estava administrando. E eu sou a pessoa que não tem que reclamar. Sou a pessoa que não encontrei para fazer, eu vou lá e faço. Então, eu sou a pessoa que sobe no andaime. Eu sou a pessoa que senta no chão para amarrar uma toalha se precisar. Eu sou a pessoa que sabe fazer de cabo a rabo. Porque para eu cobrar do outro, eu preciso saber, até para ensinar. Então, eu desenvolvi muito essa habilidade, não só de ser autodidata, ou buscar de quem sabe mais do que eu, para poder me ensinar. E aí eu entrei no mérito do decor. Sempre gostei, mas eu não tinha habilidades técnicas, né? Tecnicamente falando. Aí eu viajei o mundo. Aí eu comecei a explorar o universo da decoração, da arquitetura, do design. Eu comecei a fazer cursos e mais cursos, imersões absolutas assim no universo floral, que era uma paixão minha lá do quintal da casa da minha avó, né? Que eu já ajudava a minha avó a cuidar das flores, das plantas, né, da mesa posta, com muita elegância, que isso vem dela, não é nem de minha mãe, é da minha avó materna. Minha paixão pelo chá veio daí também, dessas referências das ervas da casa de minha avó, e desse sensorial, dessa paixão de estar na casa de minha avó aos domingos, para a gente poder ir tomar o chá, comer a comidinha dela, mas naquela casa cheirosa, de erva doce, de canela, sabe? Aquela paixão de estar naquele ambiente acolhedor e ao mesmo tempo sensorial. E a Empório tem muito disso, tá? E são referências da minha avó. E aí, eu comecei a emergir nesse universo do decor, da arquitetura, do design, do floral, de tudo que pudesse me munir e me dar repertório para eu construir aquilo que eu acreditava. À época, era para eu, vamos dizer assim, suprir uma demanda, né, que eu não tinha como suprir com a oferta local, de mercado. Então, eu comecei a me desenvolver para depois eu treinar pessoas para poder entregarem para a gente o que a gente precisava. E aí foi paixão sem volta, né? Me apaixonei por esse universo de uma maneira mais literal, mais técnica e enveredei para esse lado também do decor a partir dessa demanda que existia e eu não tinha quem oferecesse. Eu diria, Elis, ouvindo tudo isso e conhecendo um pouquinho ali do grupo, que é um convite a viajar no tempo. Você entra e cada passo que você dá ali dentro, você está em um país, você está em outro, é outra atmosfera e você fica assim, ó, eu vou contando para você aqui a minha experiência. Bestificada, pode encontrar num único lugar, você ter tantas referências e muitos detalhes, né? Com riqueza de detalhes, essa experiência sensorial. Precisa realmente, não poderia ser outra convidada para falar desse tema que para mim é muito importante, o empreendedorismo, mas com um olhar para além. Não é o básico, não é só empreender. Por fazer. Como hoje no nosso Brasil, a gente tem esse incentivo. Não acho ruim, mas tem que ter cuidado. Mas seja diferente, seja autêntico, faça algo que realmente surpreenda. E que faça sentido. Faça sentido, tenha propósito. E literalmente, Elis, você conseguiu abarcar toda essa expectativa, responder todos esses questionamentos. Por isso que quando eu pensei nos meus nomes,
Já era um desejo, aliás, quero te agradecer pelo seu sim e pela sua entrega e contribuição. Já tenho aprendido aqui, já aprendi várias coisas, porque nós temos que estar abertos a serem ensináveis o tempo inteiro. E, gente, por acaso você que está ouvindo ou assistindo ainda não conhece o Grupo Empório, pois você tem um convite para uma verdadeira viagem no tempo, porém com modernidade, sofisticação e muita elegância acompanhada de beleza. É o que diz o Grupo Empório hoje. Obrigada. Está aqui, essa mente que criou, que desenvolveu, que co-criou, está aqui dizendo para vocês que as coisas mais simples e mais importantes foram fincadas na sua infância, e ela trouxe da infância para os dias atuais aquilo tudo que remete, que abraça a mim e a você quando a gente entra num lugar como esse. E é verdade. E às vezes a gente fica buscando referências na sofisticação. Sim. E as minhas referências são na simplicidade. Eu transformo aquela simplicidade em algo desejável, em algo encantador, em algo, acho que a palavra é essa, né? É desejável mesmo. As pessoas querem estar, ou querem adquirir, ou querem estar perto, né? Porque é o simples sofisticado, é o simples elegante. Não necessariamente inacessível, mas é a forma de ver. É como você mesma trouxe, por outra lente, ou para além das lentes. Né? O Pequeno Príncipe, né, no livro dele, Saint-Exupéry já dizia que o essencial é invisível aos olhos. Eu vou contar um pequeno detalhezinho, uma outra historinha assim, bem rápida. Eu estava há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, com 2 casais de amigos, eu, meu esposo e meus 2 casais, nós fomos para Boipeba, uma ilha, né, aqui pertinho. E aí a gente estava na praia. José está aqui do meu lado, talvez ele saiba do que eu estou falando. E aí passou uma senhora na praia vendendo um pedacinho de madeira com umas formiguinhas, com os botõezinhos em formato de formiga nessa madeira. Uhum. Esse pedacinho de pau, né? Um pedaço de pau. Em teoria, feio, né? E aí todo mundo à mesa disse assim, e eu a chamei. Ela passou, ninguém deu muita bola, eu a chamei. E eu disse, deixa eu ver as cores que você tem, porque os botõezinhos das formiguinhas, que eram protótipos de formiga, eram coloridos. Sim. E eu fiquei dizendo, poxa, essas cores estão muito fortes, essa não sei o quê. Só que eu estava ligada só nas cores. Sim. E a galera na mesa dizendo, tipo assim, você tá louca? Você vai comprar um pedaço de pau para isso? E eu já sabia o que eu ia fazer com aquele pseudo pedaço de pau. É um pequeno tronco de árvore, um galho retorcido, orgânico, natural, com botões de sementes de café pintadinhos, com várias... Eu vou mostrar, eu preciso mostrar para você. E várias formiguinhas sobre esse pau, né? Sobre esse pedaço de pau. Onde é que ele iria ficar? No meu açucareiro. Na minha bandeja de café. Então, eu uso esse pedaço de pau, eu comprei 2, nas minhas bandejas de café. E é como se eu estivesse levando a formiguinha para dentro do café, para dentro do açúcar ali, né? Ela sai de dentro do açucareiro, encaminha, vamos dizer assim, como se estivesse se encaminhando para aquela xícara ali que vai ser servida. E aí as pessoas chegam hoje lá no Empório e dizem, ai, que lindo, olha que chique, que isso, que aquilo. Um pedacinho de madeira com 3 formiguinhas ali caminhando sobre aquele pedacinho de pau, né, de árvore, etc. Então, assim, é você transformar o simples no belo, é dar significado para aquilo. É a lente do observador que muda a matéria. A física quântica diz isso. Gente, olha isso. Lá numa ilha, em Boipeba, uma passante, vendedora, a mulher aqui, porque tem uma capacidade de transformar, de inventar, de aproveitar. Eu sou dessas, tá? Mas você já é mestre. Eu tô Gente do céu, é sobre isso. E aí, chegamos lá então no seu universo. Uau, é uma experiência mesmo, é um convite a você se permitir a se surpreender a cada passo. Olha
é isso, Alice. Verdade. Todos na mesa estavam te chamando de louca e você Todos. já dizendo onde você usaria. E a primeira vez que eu usei, inclusive, foi com eles, que eu fiz um evento de fim de ano, de Réveillon. Eles foram para minha casa. E aí, naquela mesa de doces, eu coloquei os 2 pauzinhos com as formigas sobre os doces ali. E elas olharam, mentira que você fez isso. Eu falei para vocês que fazia sentido. Que eu ia encontrar o lugar ideal. Não era se, era como. Olha isso, Brasil. Vocês estão ouvindo? Não é se, é como. Ou seja, eu sei o que eu vim fazer e eu posso me sentir à vontade de dizer isso para você. É ter a certeza de que você sabe onde você quer chegar. Talvez você não saiba como você vai chegar, mas que você vai chegar. Isso é fato, tá na Sim. sua mente. E é sobre isso, gente. É sobre você conhecer a si mesmo, entender o seu propósito e saber que no caminho o seu desafio vai ser saber o como. E não à toa, eu quero saber já de você quais foram Vamos lá. os desafios para se tornar essa máquina potente que é o grupo hoje. Vamos lá. Então, assim, falando o que é o grupo, né? O Grupo Empório, que começou lá atrás com o nome Casa Encontro, e a gente acabou não optando por essa marca, porque dava uma sensação ou uma interpretação dúbia. Né? Casa Encontro, encontro de quê? De namoro, disso, daquilo. Minha mãe, filha, tá preocupada com esse nome e tal. Aí eu dizia, então vai ser um empório. Empório, vai ser um empório, porque é um empório de possibilidades. Né? É um empreendimento de multinegócios, de múltiplas mentes, de múltiplos talentos. É um empório de possibilidades, mas seria um empório de quê? E aí eu comecei a pensar, poxa, vai ser empório de quê? Vai ser empório de quê? Porque não precisa ser só empório por empório. Para não dar nem a sensação de mercearia, né? O empório decor. Por que decor? Porque eu entendia que a estética, que sempre foi valor para o nosso negócio, ela permeava e permeia todos os ambientes e os negócios do Grupo Empório. E aí a gente batizou, inclusive, né, registramos como Empório Decor. Só que o nosso empreendimento, ele tem 4 grandes pilares, né? Que é o pilar do decor, pilar de eventos, um coworking premium, e o ambiente de experiências, que é um ambiente de eventos também, né? Eventos das mais diversas naturezas. E aí, quando a gente começou a lidar com os nossos clientes corporativos, que são muitos clientes, é o nosso grande business, eles não entendem ou não entendiam por que decor. E até, assim, eu diria que não entendiam a marca e até dissociavam do propósito deles de estarem ali dentro. E aí a gente começou a fazer o rebrand. Começamos a reestudar a marca. Porque na minha cabeça estava muito claro, mas para o outro não estava. E não é sobre mim. Lembra? Tem que fazer sentido para o outro? Então a gente foi reestudar a marca. E aí a gente chegou num consenso. Né? A gente não mudou nada do grupo. O grupo continua sendo exatamente o mesmo que outrora, como ele nasceu. Mas nós refizemos a fala e a frase, até a forma de nos posicionar e de trazer as experiências para frente, porque a nossa casa é uma casa de experiências, né, multissensoriais, desde uma criança que a gente atende, como a sua filha que já esteve conosco em oficinas gourmet, a adultos e pessoas mais velhas que fazem bodas, que fazem aniversários lá dentro, que fazem cerimônias, empresas, grandes negócios. Enfim, então é uma casa de experiências. A gente tem a experiência do decor, sim, que é um grande negócio que a gente tem dentro, a cenografia, o vitrinismo, a venda de produtos muito especiais, que eu faço um garimpo no mundo todo, eu viajo o mundo todo atrás dessa curadoria, né? A gente tem toda a parte de decoração ligada a eventos, então a gente também aluga muita coisa, um mundo de possibilidades para eventos, tanto internos quanto externos. Então, se a Dani quer fazer uma produção externa, de repente numa igreja, numa casa de festa, mas você quer o mobiliário, você quer o decor da Empório, você pode alugar tudo conosco ou contratar o grupo para que o grupo faça esse evento externamente, como a gente realiza muitos, desde o social ao corporativo. Para além disso, a gente tem a parte de experiências internas, que são, a gente tem uma cozinha experimental, um auditório multimídia, um estúdio audiovisual, salas de reunião, salas de treinamentos, salas privativas, um ambiente em que você trabalha em estado de flow,
né, em que você se permite crescer, criar e co-criar com outras mentes brilhantes, talentosas que circulam e que trabalham ali dentro. Então, é um ambiente, e às vezes indescritível, né? Tem que viver, tem que estar lá para entender como é que é isso. Tem uma loja, mas tem um coworking, mas tem um auditório. É muito bem dividido, você conhece. Nós temos um empreendimento fisicamente falando com 600 metros quadrados, sendo dividido em 2 grandes pavimentos, sendo o primeiro pavimento todo ligado à área de decoração, arquitetura e design, e o segundo pavimento, que é o pavimento superior, ligado à área de experiências. Como eu disse, nesse segundo pavimento é onde nós temos auditórios, cozinha experimental, salas de reunião, salas de treinamento, estúdio audiovisual, e aí é um mundo lá dentro, né? É um ambiente, é um espaço, eu diria, de multitarefas, né, com multitalentos, com múltiplas possibilidades, interdependentes, 100% acústico, climatizado, com um cheirinho peculiar da nossa casa. Um ambiente com, eu diria que com total acessibilidade, com elevador, com corredores largos para que a gente possa atender todas as naturezas, né? Todas as pessoas com as dificuldades que tiverem, limitações que tiverem do ponto de vista físico. É uma casa, como eu disse, 100% acústica, então a gente respeita muito essa questão da privacidade, né? Do bem-estar nos ambientes, que eles podem estar juntos, mas podem estar separados ao mesmo tempo, né? Por conta dessa integração e, ao mesmo tempo, essa independência que cada ambiente tem. E aí a gente chegou num consenso quando estávamos fazendo esse rebrand que não deixa de existir a Empório Decor. A Empório Decor ela permanece enquanto loja conceito, com todos os produtos e serviços que nós oferecemos, que são muitos, assim como a gente também tem a Empório Experience, que é toda essa parte de experiências, não só do ponto de vista físico que nós temos lá dentro, quanto que a gente leva também para casa, para o escritório, para a empresa dos nossos clientes, né? Então, a gente tem um grupo Empório com um grande guarda-chuva dividido em 2 pilares, Empório Decor e Empório Experience. Então, eu quero ir para o coworking no grupo Empório, ok, é na Empório Experience. A gente batizou esse ambiente ou esses ambientes como Empório Experience. Eu quero fazer eventos dentro do grupo Empório, Empório Experience. Eu quero comprar para minha casa, quero decorar a minha casa. Você vai na loja da Empório, na Empório Decor. Enfim, então assim, é muito bem organizado e dividido, muito claro, mas a gente entendeu a necessidade dessa migração ou dessa mudança, para valorizar ainda mais os nossos serviços e produtos. Portanto, a Empório Decor, como nós chamávamos, ela não mudou em nada. Na verdade, a gente deu uma nomenclatura ainda melhor para mostrar a magnitude e as facilidades que o próprio grupo em si entrega. Perfeito. Que pensou, que criou, que co-criou, que desenvolveu, que investiu o seu tempo para deixar essa marca no mercado baiano, não é? Porque, se você não sabe, nós estamos falando de um empreendimento inovador na Bahia. Na verdade, no Brasil. Uau! A gente está fazendo bench, para vocês terem ideia, para empresas de São Paulo e de Pernambuco, que estão vindo, né, para o nosso grupo, para me conhecerem, para entrevistarem, para conhecerem o espaço, porque eles querem replicar o negócio do Grupo Empório nesses outros estados, nesses outros ambientes. O seu negócio é pioneiro no Brasil. Uhum. Gente, olha, é isso aí, Franklin. Eu captei o que você queria dizer. O que eu ouvi? Pioneiro no Brasil. Portanto, e nós, baianos, privilegiadíssimos. Sim, somos. Por gentileza, façam as honras e conheçam, porque está na Bahia essa mente e toda essa riqueza que não se conteve aqui, é daqui para um mundo. E me chamou a atenção que a sua curadoria, você mesmo que faz, rodando Isso. o mundo inteiro. O mundo inteiro. Eu vou para os continentes, vou. Eu participo das feiras que existem no Brasil e no mundo há mais de 10 anos. Na verdade, antes das crianças existirem. Quando eu já trabalhava na indústria, trabalhando com eventos, eu comecei a emergir nesse mundo do decor, né, para entender mais e poder trazer para dentro do meu negócio, aquela época, novidade,
modernidade, né? Para eu poder acompanhar o que o mundo estava fazendo, né? Eu sempre recebi muitos executivos, muita gente de fora, com mentes abertas e criativas. Eu dizia, a gente também tem que surpreender, né? Eu vou aprender com eles, mas eu também vou surpreender. E eu ia sempre em busca desse novo, né? Ou transformar aquilo que já existia, fazendo muito com o que já existia, até que comecei a me permitir estar nas casas Cor da Vida, no Brasil, nas mostras fora do Brasil, em Milão, em Portugal, na Alemanha. Fui fazer cursos de design floral na Holanda, fui fazer também em Lisboa, depois imergi no universo floral em São Paulo, fiquei muito tempo fazendo isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, fui até para Brasília. Então, assim, eu comecei a me criar esse repertório para além daquilo que já compunha. Então, eu não me limitei. Eu fui conhecer, eu fui atrás, até que finalmente eu consegui concretizar esse sonho, né, de criar um grupo com soluções integradas e que eu pudesse oferecer o melhor que o mercado, não só brasileiro, mas que o mercado mundial também oferece. Então, a gente importa da Ásia, a gente traz materiais da Europa, a gente traz materiais da África, a gente traz materiais dos Estados Unidos. Então, assim, e são peças originais, são feitas e curadas, assim, todas passadas por uma curadoria feita por mim. Em alguns momentos eu já viajei com arquitetos também, porque eles têm um olhar muito delicado, então complementam o meu olhar, e isso é muito rico, né? Maravilhoso. Mas, em suma, assim, tem todo o meu crivo, todo o meu cuidado ali, antes, durante e depois. O DNA. Tem o meu DNA. Gente, que sensacional! Até depois, se for possível, a gente mostrar algumas imagens aqui durante a nossa conversa. Vamos sim, temos muitas. Esse império que e esse universo de possibilidades que é para mim, é para qualquer um que queira e se permita viver essa experiência, porque nós somos feitos de momentos, né? Sim, momentos e experiências. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Me conte aqui. Agora não é fácil. Você me perguntou sobre desafios, né? Não, e no carro, quando nós estávamos vindo para cá, eu vim conversando aqui com Josias, que é meu fiel escudeiro, né? Porque eu sou muito agraciada, abençoadíssima pelos colaboradores que Deus me deu a permissão de trabalhar. E ele convive muito comigo, porque como ele faz toda essa parte de mídia e de marketing conosco, ele me ouve muito, né? Acompanha muito. E aí eu estava dizendo para ele que eu tenho uma solidão criativa muito grande, né? E é natural de mentes criativas, empreendedoras, etc. Você deve sofrer um pouco disso também. Porque a gente idealiza muito, a gente sonha, a gente escreve, a gente projeta e tem a dificuldade de materializar aquilo porque, de um modo geral, as pessoas não nos alcançam. Sim. Não quer dizer que a gente sabe mais, não quer dizer que a gente sabe melhor, não quer nada disso. Mas aquilo que você construiu na sua mente, que você sabe que é viável, né, que é passível de se realizar melhor do que aquilo, inclusive, do que você pensou, é difícil você colocar na prática e ver o voo acontecer quando você depende do outro e esse outro não alcançou a sua perspectiva, não alcançou nem o fio da meada. Sim. Então, essa solidão criativa, eu sei que é comum aos empreendedores. Eu não sei se é comum mais a homens ou se a mulheres. Eu não gosto desse lugar, dessa vitimização mesmo, né? Eu me coloco no lugar de empreendedora. E ponto. E não necessariamente. Claro que a gente tem as nossas vantagens de ser mulher, e aí eu posso falar um pouco disso, mas também a gente tem as nossas limitações e as nossas dificuldades, né? As diferenças são necessárias e eu acho que, ok, e a gente tem que ir tudo bem com isso e vamos buscar o caminho para realizar. Mas talvez o meu maior desafio seja contagiar, preparar e fazer com que o outro compre a minha ideia, né? Fazer com que a gente siga de mãos juntas de uma maneira mais rápida. Então, para mim, o meu maior desafio foi e continua sendo esse paralelo, né? Esse mundo paralelo, ele acontecer realmente. E não é bem assim. Então, assim, o time
das pessoas, do mercado, do próprio fornecedor que você quer desenvolver um produto, né? Ou de um cliente que você está querendo mostrar para ele, além do óbvio ali, que pode ser feito, que pode ser construído, de um colaborador que já tem um olhar um pouco mais conservador, ou moderno demais, mas não consegue se adequar àquilo ali que você está trazendo. Então, esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, para mim, é o mais desafiador, eu diria. Aí você vai dizer, aí como é a maternidade? Né? Não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas eu construí esse universo paralelo, né, do negócio, né, do empreendimento, sabendo que não seria. E estou aqui para enfrentá-lo. Né? Tem dias que a gente vai estar mais frágeis, tem dias que a gente vai estar mais corajosas. E está tudo bem. O que a gente não pode é esquecer do nosso propósito. Perfeito. Né? Eu acho que um pouco desse seu desafio perpassa por alguns outros empreendedores também, porque querem fazer diferente num tempo muito mais acelerado e falta realmente mentes para acompanhar. Mas me conte aqui agora, adentrando um pouquinho mais na sua intimidade, como é vivenciar os papéis todos, gerir, comandar essa potência que é o grupo, ser mãe de gêmeos, na maioridade 11 anos. Menino é menina. Claro, porque não podia ser muito fácil. Porque tinha que ser mais difícil, né? Lógico, não podia ser menino ou ser menina. Não, um de cada para chegar naquele equilíbrio que você está buscando. Não é? Ser esposa, ser mulher, ser amiga, ser filha, ser frágil, vulnerável, forte, a mente. Me conte, Elis, como é vivenciar tudo isso? É um turbilhão, né? Não estou aqui para dizer que é fácil. Sim, não estou aqui para dizer que com estalar de dedos, num passe de mágicas, tudo acontece. De maneira alguma. Vejam que eu estou falando de uma trajetória. Eu estou falando de uma história que começou lá na minha infância e que eu não deixei morrer. E que eu não deixei adormecer. Eu tive alguns momentos de pausa necessários, sabidamente que teriam, e alguns que apareceram porque não estava no meu script, no meu controle, e é bom que não estejam, né? Tem que estar no controle de Deus e não meu. Mas eu não me perdi do meu propósito. Perfeito. Eu não me perdi do caminho que eu sabia que eu queria trilhar e onde eu queria chegar. Então, hoje eu tenho limitações naturalmente. Eu sou casada, eu tenho um marido que é empresário, que ele também tem uma agenda badaladíssima. Eu tenho filhos pré-adolescentes, um homem e uma mulher, com mentes completamente diferentes. Eu tenho pais idosos e que eu preciso também cuidar da assistência. Eu tenho uma equipe jovem sob vários aspectos, inclusive em construção, e que eu escolhi ser assim, para que eu pudesse treinar, para que eu pudesse trazer o DNA do nosso grupo para cada um deles. É desafiador ao extremo, né? Porque você constrói da base do zero, então não é fácil. Não sou uma pessoa que gosta da atividade física e, infelizmente, eu estou tendo que falar isso aqui, mas é real, gente, eu sou de carne e osso. Claro. Então essa é a minha fraqueza, eu diria. Eu não sou uma pessoa que bebe, eu não sou uma pessoa que tem vícios. Eu adoro a leitura e música, então é o que me salva. Talvez esse seja um vício, mas é um vício delicioso. Mas eu não sou a pessoa que gosta da atividade física, sei da necessidade de exercer, de tê-la na minha vida. Tenho todas as condições de fazê-la, mas é algo que é extremamente desafiador para mim, porque eu não sou muito amiga da atividade física. E eu sei que isso é péssimo. E é um péssimo exemplo, inclusive, para os meus filhos. Né, que fazem, inclusive, 3 esportes, olha só. Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? Uhum. Mas, na verdade, eles são os meus exemplos, né? Inclusive, meu marido, que faz personal, etc. Sempre fez tênis, boliche, tudo. E eu não sou essa pessoa. Então, de verdade, eu sou Elisa aqui, muito em carne e osso. Eu luto contra essa limitação que eu tenho. E como é que eu lido com tudo isso? Primeiro que eu sou uma pessoa extremamente temente a Deus. A minha base cristã é o que me sustenta. Então, eu acordo todos os dias, antes de fazer qualquer coisa, eu me prostro, né, para que Deus ouça as minhas preces, para que eu entregue o meu dia na mão dele. E tem dias que são muito pesados, né, como qualquer pessoa.
Mas ele é o centro da minha vida. É Deus, Deus e Deus sempre na minha vida, na vida da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. Ouço todos os dias de manhã um salmo ou algo do gênero, para que eu me fortifique, que eu possa sair de casa abençoada e podendo abençoar o outro também. Tem dias mais leves, tem dias mais pesados. Os dias mais pesados, de um modo geral, eu estou de branco. Ó! Os dias mais tensos ou mais intensos, né, de trabalho, de demandas, eu visto branco. Aí você vai dizer, por quê? É como se fosse assim um psicológico. Eu preciso estar leve, eu preciso passar paz, eu preciso passar tranquilidade, eu preciso sentir essa tranquilidade através do branco. Aliás, é a cor que eu mais amo, né? Mas nem sempre eu estou de branco. Mas com certeza nos dias mais acelerados eu vou estar de branco, né? É uma escolha minha ali, voluntária ou involuntária às vezes. Mas eu acho que a razão de tudo, ou a força de tudo isso, é a base. E a minha base é Deus. Então eu tenho na minha mesinha de cabeceira vários livros que eu ganho ou que eu compro, livros que eu volto, né, lá atrás, que eu li em algum dado momento e eu revisito. Tenho uma vida particular assim, muito reservada, embora eu tenha um Instagram hoje público, mas eu publico somente aquilo que realmente faz muito sentido, né? Ou para o meu negócio, ou para mim, ou para aquela minha rede de apoio, para as pessoas que estão, de fato, torcendo ali por mim, né? Pelo meu contexto. Mas ninguém sabe o que eu fiz ontem, nem tem que saber, né? Ninguém sabe com quem eu estive, o que eu fiz, como eu fiz, porque nesse momento, o meu núcleo familiar eu preservo muito, principalmente. É o momento do meu descanso, é o momento do meu refúgio. Né? A minha casa é o meu refúgio. A minha casa é o meu ninho de amor, é o meu ambiente que eu descanso, que eu me permito ser quem sou, que eu amo, que eu sou amada e que eu revigoro, né, minhas forças, minhas energias. Uau! É isso. Então, assim, não tem nenhuma receita mirabolante, né? Deus é o centro de tudo e o meu núcleo familiar é minha grande força. Sua base. É a minha base. É sobre isso, gente. Gostei muito dessa sua fala, não existe receita, porque nós somos de verdade, não é? Então, tem os dias mais tenebrosos? Sim, tem os dias mais difíceis. Tem os dias mais alegres, mais felizes? Sim, tem. E todos eles são importantes. Não pode ser o tempo todo feliz, nem o tempo todo tenebroso, porque nós aprendemos com eles. E eu costumo comparar a nossa vida com as 4 estações do ano. A gente precisa de todas elas. Todas elas são importantes para que a gente, ao final dele, diga, uau, eu passei por todos esses períodos, aprendi, experienciei, porque em cada etapa a gente está diferente. É verdade, Dani. A gente vive diferente. Então, fundamental. Para mim está sendo assim, um aprendizado incrível, uma honra, um privilégio ouvir você um pouco mais da sua intimidade, com a sua vulnerabilidade. E, claro, me sinto muito bem representada por estar diante de uma mulher que resolveu, além de empreender, mais de imprimir um legado de verdade, Elis. Não é? Você vai passar, mas a sua história vai ficar, na verdade já existe. E isso, para mim, me chama muito a atenção, porque, de fato, em nossa vida, em nossa existência, nós estamos aqui para fazer a diferença. Pouquíssimas pessoas fazem a diferença e tem outras que realmente são dignas de tirar o chapéu, porque se sobrepõem à maioria, somente pelo fato de dar vez e voz aos sentimentos verdadeiros. Não é? Eu imagino que quando esse grupo foi erguido, em cada passo aí, em cada complexo que compõe um grupo, você se colocava no lugar de quem iria entrar para sentir, saber, perceber e enxergar, para que de fato a sua mensagem fosse percebida em todos os e alcançada, sentidos. Verdade. E quem me conhece ou convive, ou que teve a oportunidade de estar comigo em algum momento, principalmente em termos de labor, né, de trabalho, vê o quanto eu sou inquieta, no sentido de, inclusive, primeiro, deles estarem bem, né? Eles precisam estar com um uniforme confortável, eles precisam estar num ambiente ergonômico, bem tratado, eles precisam estar bem para que a gente consiga tratar os nossos clientes como os nossos clientes merecem ser tratados.
Mas eles precisam estar melhor, precisam estar bem primeiro, para que a gente consiga ser empático com o outro também. Então, essa mensagem, por exemplo, tem dias que eu estou muito eufórica, tem dia que eu estou muito cansada, tem dias que eu estou num estado de flow, rindo à toa. Não que os problemas não existam, né, Josias? Não que os problemas não cheguem. Chegam e são bons, é bom que cheguem. Sim, né? Inclusive para a gente ir desenvolvendo nossa habilidade de ser resolutivo. Exatamente. Né? Mas vai todo mundo criando ali habilidades, vai criando anticorpos para lidar também com essas questões que chegam na nossa rotina, né? Elis, tudo isso que você falou, eu digo que vai para além, porque eu vivo uma dificuldade. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de respeitar o meu estado. Exatamente isso que você acabou de dizer. Um dia você está feliz, outro dia nem tão feliz, um dia está de flow. As pessoas têm dificuldade, aí já te taxa como mal-humorada. Um dia está ótimo, outro dia não está. Mas não é. É que nós temos uma carga muito grande de sentir. Hoje eu estou sentindo essa emoção, eu não estou maquiando. O que está acontecendo? Produto pronto, né? Está desembalando, todo mundo desembala muito rápido, todo mundo na mesma molde, o tempo todo. Não existe. Não existe. Não existe. E quando a gente é de verdade, mostra nossa vulnerabilidade. Hoje eu não estou legal, mal-humorada. Gente, não é assim, não é? Eu tenho essa dificuldade, algumas pessoas interpretam dessa forma. E se mas estou isso é feliz comum demais, a todas nós. estou feliz, tá feliz demais. Eu costumo dizer que porque eu sou de verdade. Não vou interpretar sentimentos. Essa fala sua me remete a uma situação, assim, ou uma reflexão. Recentemente eu participei de um outro podcast de uma querida, Vivi, e ela me perguntou um pouquinho sobre esse meu momento, como é a maternidade na minha vida, e como é que essa parte de gestão e de empreendedorismo entrou na minha vida, e como é que eu lido com tudo isso, etc. E aí, na minha fala, eu trouxe algo que eu acho que pode fazer sentido para você e para muitas ou muitos, né, que estejam nos ouvindo, porque os homens também aprendem com a nossa fala. Muito. Né, e nós temos esse papel também de ensinar de alguma forma, porque eles não estão no nosso lugar. Então, cabe a nós ensinar, cabe a nós, de alguma forma, moldar, né? Uhum. Inclusive aos nossos filhos. Eu tenho o meu José, a grande responsável pela educação de José sou eu. Porque assim como ele trata a irmã dele e ele me trata, é como eu quero que ele trate quem está do lado de fora. E eu costumo dizer para ele, nunca, nunca, jamais nessa vida, trate alguém do lado de fora, sobretudo uma mulher, como você jamais trataria ou gostaria que sua mãe ou sua irmã fossem tratadas. Então, pense e repense 50 vezes. Toda vez que você entender ou pairar uma dúvida de se você está certo ou errado, lembre-se, você trataria sua mãe e sua irmã assim? Ou gostaria que uma de nós fôssemos tratadas dessa forma? Pense, pare e repense. Uau. Então, o que eu ia falar sobre essa questão da mulher eu sempre fui uma mulher à frente, né? E não tem nenhum problema com isso. A gente enfrenta problemas por isso, mas não tenho problema com isso. E eu venho da indústria. E eu venho da indústria que eu trabalhei com muitos homens, né? Era um ambiente absolutamente masculinizado. E vou te dizer, cresci absurdamente. Cresci respeitada, me permitindo ser quem sou, mas, ao mesmo tempo, eu me masculinizei muito por conta do ambiente. E aí um resgate, uma tentativa, um desejo meu muito forte era exatamente me desmasculinizar, para que eu permitisse que a sensibilidade, que os hormônios femininos, que, vamos dizer assim, o que me constrói, o que me faz, o que me sustenta enquanto mulher, pudesse florescer. Né? Eu não tenho que ser igual a Franklin. Nada contra você, viu, Franklin? Eu não tenho que ser igual a Franklin, eu não tenho que ser igual a Tônia, a Josias, para eu ser quem eu quero ser. Eu não preciso falar mais grosso, mais alto, mais forte. Eu não preciso isso ou aquilo para eu poder fazer a minha voz ser ouvida ou a minha opinião ser entendida ou aceita. Eu preciso saber fazer e usar a minha feminilidade, usar a minha sensibilidade, os meus hormônios
femininos ao meu favor. Uhum. E isso não é uma tarefa fácil, principalmente quando você tem um repertório em que você foi condicionada, voluntária ou involuntariamente, a viver num ambiente masculinizado e precisava se posicionar tanto quanto. Então, eu prefiro olhar hoje para mulheres que eu admiro, né? Desde a minha avó, a minha mãe, ou a outras que estão numa outra ponta, né? de ensinamento, e admirar a feminilidade, a forma feminina como elas conduzem, a me lembrar ou a querer repetir trejeitos ou feitos ou masculinos. E não estou negando a masculinidade. Não, eu acho que em alguns momentos são necessários. E como eu disse, eu aprendi absurdamente nesse universo. Mas eu não preciso ser um homem para fazer valer a minha opinião. Eu não preciso ser um homem para fazer valer aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero colocar para frente, que eu quero fazer crescer. Eu tenho que valorizar o que Deus me deu como essência. Uhum. Não é fácil, mas é uma busca. E eu estou nessa. Tá no caminho. Eu ia te perguntar, acho que meio que você já trouxe, qual a sua visão sobre a mulher nesse cenário atual? Nesse cenário que é muito do seu convívio, desse empreendedorismo. Qual a sua opinião? Eu acompanho muitos grupos, né? Felizmente, lá no Grupo Empório, a gente tem a oportunidade de dialogar com muitos grupos de mulheres que falam muito de empoderamento, que falam muito desse lugar de fala da mulher, desse protagonismo feminino. Eu acho tudo válido. A minha única preocupação é o exagero. Minha única preocupação é a comparação. É você querer ser ou estar acima ou competindo com o homem. Você não tem que competir. Para você ter o seu lugar... Isso eu trago para a minha vida. Para eu conquistar o meu lugar ao sol, eu não preciso deixar ninguém na sombra. Perfeito. Eu não preciso. Caminhem comigo. Eu sempre quis ter um esposo que caminhasse comigo. Em alguns momentos, à frente, outros do meu lado, outros me empurrando, me impulsionando, mas comigo, em sintonia. Então, eu não quero estar no lugar dele, nem que eu esteja à frente dele. Eu quero estar em harmonia, equidade. Eu defendo isso. Agora, há que se ter a palavra equidade, ela traz com um sentido principal o equilíbrio. Uhum. E eu percebo, às vezes, um exagero que se perde esse equilíbrio. O que é que tem que estar à frente? O que é mais importante? Né? Eu não defendo bandeiras. Eu não sou a pessoa de defender bandeiras. Eu sou apartidária. Eu não sou a pessoa de bandeiras. Pelo contrário, eu desconstruo as bandeiras. Né? Então, quem quiser ouvir de mim, não vai encontrar em mim bandeira alguma. Tá? Não mesmo. Talvez a bandeira que eu defenda é do autocuidado, é do autoconhecimento, é de correr atrás daquilo que você sonha. Saia do sonho, vá atrás, né? Saia do estático. Você pode, vá além, mas independentemente de você ser homem ou mulher. E não é o homem que vai me dar o meu lugar de destaque. Sou eu mesma. Então, assim, eu sou a favor do empreendedorismo feminino, sim, com equilíbrio. Todos nós temos famílias. Se não tem família enquanto mãe, filho, tem a mãe para cuidar, tem um pai para cuidar, tem um irmão, às vezes especial, tem um ente. Todo mundo tem questões a tratar. Não tem que sobrepor, subjugar. Eu não faço essa defesa, essa apologia, não faço. Não defendo, respeito, sempre. Eu sempre vou respeitar e você escuta ativa. Mas eu não faço essa apologia. Né? Enfim. Eu concordo plenamente e eu acho que o resultado completo que nós procuramos está na união das diferenças. Sim. Eu sou mulher, na soma, né? Exatamente. O outro é homem e nós nos completamos. Não é? E a sociedade se forma a partir disso. Então, eu também concordo com você que é uma disputa, no meu ponto de vista, fora de cabimento, porque cada um tem uma essência, né? Tem uma essência e o nosso, organicamente falando, fisiologicamente falando, nós temos fragilidades que o homem não tem
e ele tem eles têm que a gente não tem. Então, nos fortaleçamos com as nossas diferenças. Exatamente. E não queramos subjugar ou sobrepor absolutamente nada nem ninguém. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho? Bora! Eu vou balançar isso aqui. Bora balançar isso aí! Pode pedir um pouquinho mais de água? Por favor, pessoal, por favor. Porque... Atenção, produção. Produção! A sua mente brilhante já deu aqui, deixou sobre essa mesa. Interessante, viu, Elis? Uma das coisas que eu mais incentivo dentro desse meu programa, dentro do podcast, é que esse conhecimento que cada um carrega, ele seja acessível para todos que nos escute, tá? Então, às vezes, nós estamos esperando uma oportunidade, às vezes nós estamos querendo que algo aconteça para uma mudança de vida que você sonha. Na verdade, às vezes é um trator, às vezes é um podcast, né? Às vezes o ensinamento, a palavra, a mensagem, o que você precisava está aqui. Então, consumam esse conteúdo mesmo, tire daqui, né? Exatamente, tudo que você precisa, compartilhe, comente, porque é sobre isso, pessoal. Imagine, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar palestrando e você falando tudo o que você está falando aqui, mas com um detalhe, eu pagaria para acessar. E aqui está uma acessibilidade total disponível. Então, não existe um lugar que diga assim, eu não tenho oportunidade. Nós temos oportunidade a todo momento. Está faltando só você oportunizar a sua oportunidade. Exatamente isso que você ouviu. Fazer acontecer o que já está aí perto de você. Então, Elis... E se não estiver perto, vai buscar, nem que seja de trator. Ou atrás dele. Exatamente. O importante é você sair desse lugar de vítima. Sofredora. Não cabe. Exatamente. Não cabe. Exatamente. Guardadas as proporções e respeitando cada história, claro. Claro. E um lugar que te limita a sua visão. Eu não posso. Eu sinceramente fico muito triste quando eu ouço muito essa frase, eu não posso. Por que não? Por que não? Talvez da minha forma não. Dona Tereza, cadê você, Dona Tereza? Você precisa me dar uma lição aqui de ânimo para essa mulherada, Dona Tereza. Talvez você não possa, eu não posso na proporção da Elis. Mas e nas minhas? E no meu ambiente? E naquilo que eu domino? Não posso? Quem disse que não? Já tentei fazer diferente? Já tentei experimentar? Já tentei falar, sabe? Eu já tentei fazer um chá para as amigas num ambiente ali que fica mais à vontade para mim. Eu posso ser eu e levar algumas das minhas dores e ouvir das dores das outras. Ou só falar de alegrias também, né? Porque a gente também precisa disso, né? Dessa renovação. Outro dia eu estava comentando, poxa, essas pessoas... Eu não faço atividade física, né? Eu não sou uma pessoa assídua, tento, mas não sou a referência. Gente, essa parte vocês cortam. Mas assim, eu amo ambientes em que eu possa dialogar, trocar um livro, trocar um bom vinho, falar de um desejo, de um sonho, de uma viagem, de uma realização, né? De um projeto novo. Não necessariamente sobre a mesa. Né? Por que a gente não pode dar uma corridinha? Né? E depois a gente para tomar uma água de coco. Né? Não necessariamente você precisa estar na mesa de um bar para estar trocando essas ideias. Não necessariamente você precisa estar fazendo um coquetel ou literalmente um chá, que eu sou apaixonada. Mas assim, essas oportunidades somos nós que criamos. Né? A gente precisa criar isso. Exatamente. E está aqui um exemplo disso, um podcast com alguém que é referência. Nossa, eu consumo muito esse tipo de conteúdo, tá, Elis? Porque eu aprendo com essas mentes. Eles deixam aqui sobre a mesa coisas extraordinárias. E quando eu digo que eu consumo, não é aqui só produzindo, não. É escutando, é assistindo quem? Quem já sabe mais, quem já caminhou mais, quem já tem os resultados que eu gostaria de ter, que eu desejo, que eu trabalho para isso. É sobre isso, gente. Oxigenar a nossa mente com aquelas informações que vão nos impulsionar para chegarmos no lugar desejado. Isso não é utopia, mas é pura realidade. E amo ouvir as histórias de antigamente,
porque nelas estão contidas essas Nos sabedorias. conectam, né? Nos Uau, conectam. as sabedorias milenares que você... Nossa, era tudo que eu pensava. É sobre isso. É sobre isso, Brasil! Aqui comigo, agora num bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você me diz como eu vou te dar uma frase, uma palavra, e você também me responde, me devolve. Nossa, desafiador. Vamos lá. Mas claramente, brilhante essa fichinha. Vamos lá, Elis, está pronta? São só 50. Vamos começando aqui. Simbora. Vamos lá, Brasil. Você está querendo ouvir? E eu também. Medo. Me fala sobre medo. Medo. Deu medo? Desculpa, é que passaram tantas coisas assim na minha cabeça. De perder um ente querido. Faz todo sentido. Conforto. Conforto? Conforto para mim é viajar. Uau. Dinheiro. Dinheiro é poder pagar aquilo que eu almejo para mim e que possa fazer sentido para o outro. Família. Família, base. Bota coraçãozinho saindo dela. Base! Base, sustento, raiz. Ai, que legal. Sucesso. Sucesso não é algo que está no meu dicionário. Sucesso é reflexo de muito trabalho. Escassez. Escassez. Escassez de gentileza. Falta muita gentileza nesse mundo. Que forte, hein? Verdade. Concordo com você. Planos. Vamos fazer outro podcast. Bora fazer outro podcast? Muitos. Eu sou uma pessoa que sonha muito, que faz muitos planos. São incontáveis, imparáveis. Que lindo isso. São muitos. Muitos para tirar do papel, muitos para surpreender ainda. Que lindo, que lindo. Eu diria que é uma mola propulsora. Sonhar é ponte para a realização. Né? Minha irmã, que eu dizia há pouco, ela trouxe uma frase para a gente muito linda e que eu ouço e repito com muito prazer, que fala sobre sonhos. O sonho é a ponte que liga, o saber é o ponte que liga o sonho à realização. Então, aprenda, cresça, se desenvolva, para que você linke o seu sonho ao realizar. Então, o aprender é ponte que liga sonho à realização. Eu diria mais, concordo plenamente e diria o seguinte, todos esses planos que eles sejam colocados em prática, porque senão eles adormecerão no cemitério. Morrerão. Vão repousar no cemitério. Então, por mais pessoas assim, com essa coragem e ousadia de fazer. Claro que a gente tem que calcular os riscos, eles existem, porém não podem ser maior do que o desejo, o propósito e a vontade de realizar. É sobre isso. Vamos aqui comigo, Brasil. Não acabou ainda. Nossa. E fale sobre o legado. Legado. Eu falava sobre isso ontem, no Dia do Trabalhador, né? Também do trabalho, que para mim eles se confundem. Legado para mim é poder ser exemplo, profissionalmente falando, já que a gente está falando, né, do Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, para os meus filhos, para que eles enxerguem o trabalho com prazer, como um enobrecedor e não como um fardo. Então, que eles tenham o mesmo prazer de estar no batente, no labor, como eu e o pai deles têm. Uau. Temos. Herança. Herança é a nossa história, é a nossa história de vida. Uhum. E, por último, e especialmente, Deus. Deus, meu Deus. Deus é o início, o meio e o fim. Uau.
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Todas as coisas estão sobre ele. Uau! Com ele e para ele. Exatamente. Que incrível esse momento que nós estamos vivenciando aqui com essa mente brilhante, nos ensinando, nos encorajando e compartilhando do que eu mais amo, das vulnerabilidades. E muitas, né? Que te fazem ser pessoa, essência, ser humano. Muito, muito fantástico, Liz. Conheci mais de você. Caminhando agora para as considerações finais. Se esse lugarzinho aí que você está fosse o seu único, eu não disse último, mas eu disse o único espaço de fala, qual mensagem você deixaria para o universo? Uau! Vou falar uma frase clichê, mas que faz total sentido na minha vida. Fez, faz e o fará. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Mesmo que tenha um trator na sua frente. Vai atrás do trator, mas vai. Pode aplaudir isso aí, eu tô com a equipe aqui para aplaudir. Arrasou! E de repente a gente precisa ouvir isso que aparentemente já sabemos, né? Nunca desista dos seus sonhos, mas uma hora eu ouvi uma jornalista que hoje virou escritora, ela já era, mas ela virou mentora de um movimento chamado Trabalho Sustentável, que é a Isabela Camargo, que sofreu burnout. Pois é, e ela falou uma frase, eu não sei se foi que eu li no livro ou se ela falou, quando os ouvidos estiverem prontos, a mensagem chega. Então você falou de uma frase muito conhecida, porém talvez os ouvidos não estivessem prontos, quem saiba estejam agora como os meus. Então nunca desista dos seus sonhos. Inclusive é o título de um dos livros que eu estou lendo. Não me lembro agora o nome do autor, mas é o título de um livro que eu estou relendo, revisitando. Eu já li esse livro em alguns momentos da minha vida. Olha isso. E fantástico. E aí eu guardei também essa frase para mim: quando os ouvidos estiverem prontos, a mensagem chega, e faz muito sentido, porque tem coisa que você sabe a sua vida toda, mas só passa a fazer sentido. Mas não está, exatamente. Quando você está com aquele ouvido pronto e você está pronta para viver aquilo. Uau, Elis. Bom, caminhamos aqui para a nossa conclusão dessa conversa maravilhosa, desse papo incrível, delicioso, de grande valia para mim, para quem vai nos assistir. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Aqui. Não é sobre isso. Eu desejo, eu profetizo que a sua mente continue expandindo. Amém. Para além fronteiras, que você continue construindo, inspirando e ensinando, servindo e sendo servida enquanto você estiver vida. Amém. Que você seja feliz e que você veja a prosperidade dos seus filhos e pais sobre tudo que carrega o seu nome. Amém, amém. Obrigada pela oportunidade. Deixo aqui o convite para quem ainda não conhece o Grupo Empório. Tem algumas pílulas lá, claro que tem que conhecer pessoalmente, não é, Dani? Mas graças a Deus, hoje a internet, né, esse mundo digital nos permite estar em lugares que os nossos pés não nos levam. Então, para quem ainda não conhece o Grupo Empório, eu vou deixar aqui o nosso @ para conhecer a nossa Casa Verde, né? Pelo nosso Instagram, @grupoempório_oficial. E também nós estamos no YouTube. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho da nossa história lá no YouTube, Grupo Empório, à disposição de vocês. Uau! E se você for um sortudo, uma sortuda, de repente você entra, você vai conhecer o grupo e dá de cara com a anfitriã ali para te dizer: oi, seja bem-vindo, né? De repente, quem sabe, não posso garantir. Não é? Mas eu acho que eu sou aficionada pelo negócio, pelo meu empreendimento, pela minha equipe, pelas nossas entregas. Então, a maioria do tempo, as pessoas vão me encontrar lá, sim. Engraçado, viu, Elisa? Aqui já estamos terminando mesmo, mas só um detalhe incrível. Eu participei, junto com meu marido e minha filha, de uma cozinha experimental do Dia dos Pais, foi o ano passado. E, gente, foi incrível. Minha filha, assim, vivenciou, porque a Ana Júlia, ela
ela é fora da curva, né? Então, tudo que é diferente, tudo que dá lugar para ela, envolvendo a família, que a gente faz tudo muito junto, para ela é maravilhoso. E eu vivi essa experiência, e agora, quando eu ouvi você falar da sua mãe, das suas referências e tudo mais, olha o que você está fazendo nessa geração atual com os seus projetos. Talvez hoje, nesse exato dia, nesse momento, você ainda não tenha entendido a proporção da importância que a sua marca carrega, que o seu nome transmite e o que você está proporcionando entre famílias. Na minha família isso é comum, mas talvez na outra que está ali não seja. E você está unindo pessoas, permitindo, né? Ensinando, se permitindo. Olha, é surreal. Quando eu digo, porque eu vivo isso, eu vim para fazer a diferença e encontro pessoas assim, que sabem muito bem o seu lugar e o que vieram fazer, isso continua me inspirando. Eu saio daqui, eu poderia continuar uma madrugada. Porque é sobre isso. É sobre isso, Brasil! É sobre ser, é sobre fazer a diferença. E só pode fazer, primeiro, quem é. Então, muito obrigada pela sua rica contribuição, pelo seu tempo. Essa casa segue aqui de portas abertas, o Instituto Luz de Desenvolvimento Humano, uma empresa que atende, acolhe, fala e trata com pessoas em todo o tempo, mas esse espaço aqui do É Sobre Isso é para a gente compartilhar com quem sabe um pouco mais que nós. Ai, meu quem Deus! Pode nos ensinar. Que Então, venha, volte sempre, a casa é sua, fique muito à vontade sempre que quiser retornar. Os convites já estão aqui, porque eu tenho que ser inteligente, né, pessoal? Já botei o convite aqui na mesa. As brincadeiras à parte, só para que você saiba quanto foi especial esse dia de hoje. E que você continue, assim, colocando mais possibilidades no nosso caminho. Amém! Muito obrigada. Obrigada. Mais luz, uma pesca aqui no meu ouvido. Mais luz! Mais luz, com certeza. Você continua sendo luz. Bem, assim foi mais um episódio do É Sobre Isso. Eu tenho certeza que esse, com certeza, falará assim de forma impactante na sua vida, porque nós falamos de vida, de negócio, de carreira, de projetos, de possibilidades. De família, de ensinamento, até do trator. Então, se você ficou curioso sobre essa história e tem essas e outras muito mais, você vai lá no Instituto Luz _, você vai assistir esse podcast, estará disponível no canal do Grupo Luz, do Grupo Empório. O Grupo Luz é o meu lado aqui, para você, assim, uau, é de muito valor e eu preciso levar isso e passar para o outro também. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e espero você no próximo episódio. Vamos juntos? Até breve. Tchau, tchau. Isso. E eu gosto muito dessa desmistificação. Muita gente acaba me conhecendo assim pessoalmente. Ô, Franklin, você tá pegando isso aqui? Ah, tá. Muita gente me pergunta se você trabalha, se você não sabe onde foi que você estava, não ouve minha pergunta, né?